Graça e paz, irmãos. Uma boa noite a todos. Vamos ao livro de Eclesiastes mais uma vez. Nós já estamos chegando ao final da exposição de todo o livro de Eclesiastes, com a graça de Deus. Hoje nós chegamos ao último capítulo. Eu lerei do verso 1 ao verso 8. Peço que você esteja atento à leitura da palavra do Senhor, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, os quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantar-te à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a falar conosco neste culto. O Senhor nos prometeu, ó Pai, manifestar a Tua presença quando nós nos reuníssemos em Teu nome. E nós estamos aqui, ó Pai, tão somente em busca exatamente desse aspecto da Tua aliança conosco. Nós queremos, ó Pai, usufruir da Tua presença, uma presença que é abençoadora, iluminadora. E nós queremos, ó Pai, pedir que o Senhor, que é onipresente, permita-nos então perceber pela nossa razão, até mesmo pela nossa emoção, a Tua manifestação, ó Pai, em nosso meio. Nós estamos aqui para Te louvar, Te adorar, Te cultuar, ó Pai, e agradecemos porque temos a Tua própria palavra que nos instrui a fazer isso, não guiados pelos nossos sentimentos puramente, ou a nossa criatividade. Nós estamos aqui procurando cultuar ao Senhor conforme a descrição da Tua palavra. Então permita-nos, ó Pai, nesse momento usufruir mais e mais desse culto, para que nós sintamos prazer, alegria, satisfação, ó Pai, e que ao final deste momento de culto, nós saiamos daqui satisfeitos, alegres, cheios do Teu Santo Espírito, ó Pai, para continuar nossa caminhada, habitados por Ti, louvando e apresentando a nossa vida como um todo, como um culto a Ti, ó Pai. E nós pedimos tudo isso, crendo que a Tua palavra é luz para os nossos pés, ó Pai, ilumina a nossa mente e nos conduz dessa forma. Eu peço, ó Pai, que o Senhor fale conosco, pela simplicidade da Tua palavra, mas pelo grande poder do Senhor, e que nós assim sejamos abençoados. Quero aproveitar esse momento também, ó Pai, para interceder pela família da nossa irmã Simone Scheiblick, ó Pai, o seu pai, que agora enfrenta um tratamento de câncer. Ó Pai, que o Senhor esteja conduzindo esse tratamento, que o Senhor esteja conduzindo toda a família, dando a eles conforto,
esperança, mas que o Senhor também os conduza para a glória do Teu nome, diante de um desafio que é sempre grande para qualquer pessoa e qualquer família. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você já deve ter vigiado o leite ferver alguma vez na vida. Se você não faz mais isso costumeiramente, algum dia deve ter feito isso. E é sempre interessante observar o leite ferver, né? Eu passei por isso quando era mais novo, tendo ali a instrução da minha mãe, mas parece que eu não atentei direito para o que ela falava, né? O leite fervendo é sempre da mesma forma. Você está ali de olho, o tempo todo olhando, mas aí, do nada, uma olhadinha para o lado, pouquíssimos instantes, que você ali se perde ou se esquece do leite, é exatamente naquele momento que ele vai ferver, subir, derramar e sujar todo o fogão. E se com você foi como comigo, agora você tem que limpar o fogão, porque você perdeu a atenção no leite que estava fervendo e você só tinha essa função. Eu falo do leite fervendo porque Salomão tem nos levado para uma experiência ao longo do livro de Eclesiastes e nós estamos chegando no final. Domingo que vem nós vamos encerrar todo o livro de Eclesiastes com a bênção de Deus. E ele tem nos levado numa experiência que retrata a vida, a nossa vida. E nessa experiência ele nos chama sempre, verso a verso, capítulo a capítulo, a fazermos algo, a percebermos algo sobre a vida. E Salomão, nesse trecho aqui, ele nos conduz mais uma vez a observar a vida, a reagirmos, e ele nos coloca uma imagem parecida com essa do leite que ferve. Ele coloca nesses versos que nós lemos algo como se a nossa vida fosse como vigiar o leite fervendo. Num piscar de olhos, pronto, sua vida passou, o leite ferveu, derramou, seu tempo já acabou. Você ficou velho, a velhice chegou. Então não tem mais como voltar atrás e começar novamente a vida. Você recebeu o dom da vida e ela passou rápido demais. E quando nós temos essa sensação de que a vida passou rápido demais, é porque provavelmente, assim como a função de observar o leite, nós ficamos desatentos. De repente já derramou, já ferveu, e a gente se assusta. E agora não tem mais o que fazer. É limpar o fogão. Salomão nos convoca a olharmos para a vida, nesses versos, de forma mais atenta. Ele faz um alerta muito grande, como a minha mãe fazia, me dizendo, olha, se você tirar o olho, vai ferver, vai derramar. Não perca a atenção, fique atento. E Salomão, nesses versos, de uma maneira poética, ele nos diz aqui hoje, fique atento a todo instante. Se você se esquecer por alguns momentos do teu Criador, não tem como voltar atrás. Fique atento, senão o leite derrama. E ele começa esse alerta da seguinte maneira, como nós vemos aí no primeiro verso do capítulo 12. Ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E veja, a expressão lembra-te aqui, ela tem um caráter de reflexão. Não é só você se lembrar de algo ou rememorar algo que você esqueceu. Lembra-te aqui é o mesmo que prestar muita atenção, considerar com a intenção de obedecer. É o mesmo sentido em que essa expressão é usada lá no quarto mandamento, em Êxodo capítulo 20, no verso 8, quando o quarto mandamento diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E aquele mandamento, assim como aqui, Salomão usa essa expressão, não é só para você lembrar de algo, assim, corriqueiramente, algo que você pode ter se esquecido. Não, ele está dizendo, olha, preste muita atenção. Isso é algo fundamental para a sua vida. E há uma ligação, tanto entre o quarto mandamento com aquilo que Salomão diz aqui.
lembrar-se do dia de descanso, do culto ao Senhor, da sua dedicação de vida à glória de Deus, é algo que ele nos chama aqui. E ele usa aqui, talvez propositalmente, a mesma expressão, dizendo: lembra-te do teu Criador. Não se esqueça do dia do Senhor, não se esqueça do teu Criador, não se esqueça quem te criou e para o que você foi criado. Esse trecho de Eclesiastes, irmãos, é a versão do Antigo Testamento para o que nós vemos lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, um texto que provavelmente você sabe de cor, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Salomão está dizendo: buscai em primeiro lugar. Esteja atento, não se esqueça. Esteja atento com a intenção de obedecer o teu Criador. Buscar o reino de Deus, irmãos, em primeiro lugar, é lembrar-se do Criador. Mas não só lembrar-se, é priorizar, dar atenção, viver com a intenção de agradá-lo, de obedecê-lo. É não se esquecer jamais, é estar atento, porque num piscar de olhos, já passou. Não é simplesmente lembrar, às vezes, que alguém te criou, que você não veio de uma explosão ou de uma evolução, não é só isso. É priorizar o entendimento de que você pertence a um rei, a um reino. E esse rei, no seu governo, é o Senhor da provisão da sua vida. E tudo isso faz toda a diferença no decorrer da sua vida, da juventude à velhice. Mas veja, por que Salomão fala isso? Porque é muito fácil, irmãos, deixar de ouvir o Senhor quando nós nos envolvemos com toda a vivacidade da nossa juventude. Lembre-se que ele fala da mocidade nos últimos versos do capítulo 11. Então, ele continua nesse mesmo contexto, falando de algo que facilmente nós deixamos acontecer. Nós nos envolvemos com toda a vivacidade da nossa juventude, as oportunidades são muitas, os prazeres são diversos. E então a gente se esquece do foco. A gente se esquece de olhar para onde Deus nos manda olhar. A gente se esquece de priorizar o que Ele nos ordena a priorizar. Apenas a título de ilustração, não sei se é a melhor delas, mas se você já teve um cachorrinho, um filhotinho, e você leva ele para passear, ainda quando filhote, você percebe que todos os sentidos dele ali parecem estarem ativos. Ele está animado, ele está muito excitado, um cheiro, um som, qualquer coisa dispersa a atenção daquele cachorrinho. E talvez essa não seja a melhor das ilustrações, mas é para que você não se esqueça. Na nossa juventude, às vezes nós parecemos esses cachorrinhos. Nossos sentidos eles estão tão aguçados, nós estamos tão animados com todos os sentidos, na mais alta performance, que qualquer coisa nos alegra, qualquer coisa nos entusiasma, nos chama a atenção, mas nos dispersa do foco da vida. É como se a gente precisasse então ter uma coleira puxando a gente para a palavra, para a vontade do Senhor, para os caminhos do Senhor, porque senão a gente vai embora, a gente se alimenta de besteira, a gente se perde e a gente já não sabe mais voltar para casa. Para muitos de nós, essa dispersão nos acompanha por muitos e muitos anos, não é somente no início da juventude. Porque isso está relacionado a amadurecimento e às vezes nós não amadurecemos nesse entendimento como deveríamos. Nós, de maneira errada, entendemos que amadurecer é ficar mais sóbrio, é trabalhar, é sustentar a casa, é ter filhos, mas nos esquecemos daquilo que a Bíblia diz que é amadurecimento. E o amadurecimento de uma pessoa está intimamente ligado com a sua dedicação, na vida como um todo, ao Senhor. Esse é o amadurecimento
que a Bíblia nos chama. Por isso, por tantas vezes nós temos a instrução aqui sobre o oficialato da igreja, e é sempre frisado, não há uma idade específica que nós possamos estabelecer que um homem pode ou não ser eleito um oficial de igreja. Depende da maturidade, do apego que ele tem ao Senhor, à vontade do Senhor, à palavra do Senhor, a lembrar-se do dia do Senhor, a lembrar-se do seu Criador, a priorizar o reino de Deus. Isso faz dele maduro. Não é se ele tem filhos, se ele tem emprego, ou se ele tem alguma graduação. A juventude, às vezes, é a imaturidade da nossa vida ao longo de muitos e muitos anos. E essa é uma ótima aplicação de entendimento quando Salomão diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando você está excitado e agitado com as coisas dessa vida, desse mundo, que te tiram o foco da vontade do Senhor. E Salomão diz: olha, faça isso antes que cheguem os dias maus. Cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Como foi dito nos versos anteriores, na juventude os dias são ensolarados, são brilhantes. Mas os dias escuros estão chegando. E como também foi dito anteriormente, é como o leite que ferve. Você acha que está na vitalidade total da sua vida, de repente passou. E você diz: o que eu fiz da minha vida? Onde que eu estava? Eu não estava prestando atenção. Eu olhei para outras coisas e quando eu assustei, já não tem mais jeito de voltar. Não tem mais jeito de começar de novo. Não tem mais jeito de priorizar o que deve ser priorizado desde muito novo. Mas os filhos dos crentes, eles têm um grande privilégio aqui. Porque eles são trazidos à presença do Senhor, ou seja, eles são lembrados do Criador desde a mais tenra infância. Eles participam do momento singular do culto, onde Deus promete manifestar uma presença sobrenatural no meio desse povo. E eles então são alertados, ainda que tenham várias dispersões durante a pregação, durante o culto, eles são aqui constantemente alertados a não deixar o tempo passar para depois procurar o Senhor. Eles são alertados desde muito novos a priorizarem, buscarem o reino de Deus e a sua justiça agora. Quantos de nós aqui fomos chamados à conversão depois de muitos e muitos anos? E a gente então tinha uma série de coisas para se arrepender, uma série de consequências que agora pesam nos nossos ombros. E nós olhamos para os nossos filhos e pensamos: Senhor, por que ele não entende tão novo para não passar por tudo que eu passei? Salomão provavelmente escreve esses versos tendo chegado lá na sua velhice, e ele diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus. E meus irmãos, se você conhece um pouquinho da história de Salomão, talvez você tenha dado foco só a toda a riqueza e prazeres que o cercaram, mas essa riqueza e prazer foi a ruína de Salomão. E esse homem que teve tudo, chega na velhice e diz: chegam os dias maus, mantenha o foco onde precisa estar o foco. Certamente Salomão carregava peso e consequência nos seus ombros. O Senhor tem misericórdia de você, porque hoje, você que é novo, você que é jovem, ou você que ainda não amadureceu neste sentido, ainda que você já tenha aí passado dos 40 anos, 50 anos, o Senhor tem misericórdia de você e diz: ei, lembra-te do teu Criador agora, porque os dias podem ser muito maus. Os dias em que você vai dizer: eu não tenho mais prazer. Nos versos então seguintes desse capítulo, nós temos um poema que trata da realidade da velhice. E se nós não entendemos o propósito dele, esse texto parece bem triste, mas não é. Ele faz uma descrição figurativa da idade das pessoas, do corpo humano e as suas manifestações físicas. E ele faz isso de uma forma poética muito bela. É um poema sobre quando a velhice chegar. E se você já se identifica com a velhice, você vai se identificar com esse texto. E se você não chegou lá, esse texto está falando com você claramente: você vai chegar.
Presta atenção agora. No verso 2, ele fala, antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas, do esplendor da tua vida. Veja que ele fala de coisas brilhantes, do sol, da lua, das estrelas, mas ele diz, o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, do brilho da tua vida. E então tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. Aqui ele está falando de nuvens que trazem uma chuva, nuvens depois da chuva que tampam o brilho. É o início da descrição da velhice. Assim como se formam as nuvens de uma tempestade, de uma chuva, de um aguaceiro, que tampam a luz do sol, da lua, das estrelas, na velhice se formam nuvens. O brilho do sol já não é tão intenso como na nossa juventude. A gente começa a descobrir que existe um negócio chamado cataratas, mas não as cataratas do Iguaçu, catarata nos olhos. As janelas dos olhos começam a se fechar, como ele diz aqui no texto. O brilho, o esplendor da pele dá lugar a manchas, como nuvens também, que se formam, rugas. É como um tecido de linho que não se pode passar, não se pode aplanar, você não consegue. Não adianta comprar todos aqueles produtos que a gente vê propaganda, as rugas vão chegar e não tem como voltar. Por mais que você estique, como se promete tanto, não tem jeito. A textura muda, a composição muda, a velhice está chegando. E não adianta, então, nesse tempo em que a jovialidade, a juventude se tornou algo comercial, e nós somos atacados constantemente a desejar isso, a comprar isso, ele diz, não adianta, tem algo que é mais precioso do que essa luta. A luta de tentar ser jovem quando não se é mais jovem é frustrante, entristecedora. Veja, ele fala que é como um aguaceiro, as nuvens depois do aguaceiro. Você já tentou rapar água com um rodo quando está tudo molhado e chovendo bem forte? É uma luta inglória. Você não consegue secar. É sem resultado. É da mesma forma, lutar contra o envelhecimento. E ela chega, não tem como. Então ele continua no verso 3, dizendo, no dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outroras fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas. Veja como ele fala de forma rica e poética. Aquilo que lhe servia de guarda, braço forte, ou ele fala também das pernas aqui, aquilo que te sustentou durante a sua vida, que te levava de um lado para o outro rapidamente, agora treme. Agora você não tem segurança para pisar. É como se estivéssemos andando numa cerâmica molhada com sabão. Mas não tem sabão, não tem água, é a velhice que chegou. Nós começamos a nos sentir inseguros. E ele fala aqui da coluna que se curva, ele fala dos dentes que moíam, que dilaceravam os alimentos. Agora esses dentes já não são mais tão fortes, e nem são tantos assim. Um torresmo pode quebrá-lo. Patrícia bem sabe disso. Depois ela explica para vocês. Ele usa aqui, irmãos, a imagem de uma casa também. A habitação é uma das metáforas para o corpo humano. E ele está falando nesse sentido também. E assim como uma casa recém-construída, é tão bom morar numa casa novinha, recém-construída, bela, firme. O nosso corpo tem essa imagem, né? Com o tempo vai mostrando as suas rachaduras, a pintura desbota, a pintura começa a soltar da parede, as infiltrações começam a aparecer, então vem o retrato, os sinais da ação do tempo. Tudo envelhece. Nós também. Agora eu gostaria que nós pensássemos sobre testemunhos que nós cristãos temos, que o mundo não tem. Veja,
Você que tem a oportunidade de vir ao culto todas as semanas, todos os domingos, e você tem as pernas fortes, os braços fortes, e você pode cantar com voz forte, você pode enxergar os irmãos com toda a acuidade visual, e você então tem a oportunidade de cultuar com toda a sua energia. Você tem toda essa energia, e essa mesma energia é o que te chama a fazer outras coisas, porque você tem muita energia, você tem vitalidade, você tem vontade de viver muitas coisas. Mundo afora, à medida que você envelhece, você não tem um testemunho muito grande dessas pessoas envelhecidas por aí, nas ruas. Mas dentro da igreja, você tem um grande testemunho que te mostra, lembra-te do teu Criador, na tua mocidade, antes que cheguem os dias maus. Eu não sei se vocês já repararam aqui algo que alguém mencionou comigo, um grande testemunho para nós. Vocês já viram a nossa irmã Hermínia trazendo o dízimo aqui à frente? Você tem força nas pernas. Você tem rapidez para trazer o seu dízimo. Isso é um grande testemunho para nós. O esforço. Você sabia que tem irmãos que gostariam de vir no culto noturno, mas pela idade, pela solidão, só podem vir pela manhã? Você pode. Você ainda tem a capacidade de se locomover com rapidez. Você acha que o reverendo Uzi não se alegraria muito em poder vir rapidamente aqui, trazer o seu dízimo, pregar com a voz forte, sem engolir algumas letras? Mas isso não é para a gente ficar com dó deles. É para a gente olhar para esse texto e lembrar do Criador. Enquanto a gente tem toda a vitalidade para fazer o que com o tempo nós não poderemos fazer, e teremos que fazer, e teremos alegria de fazer, mas vamos fazer com alguma dificuldade de locomoção, com alguma dificuldade para enxergar, com alguma dificuldade para cantar. Nós temos grande testemunho dentro da igreja, irmãos, e isso é muito importante para nós, porque as pessoas que são convertidas, que são crentes, assim como eu citei o reverendo Uzi, a dona Hermínia, o irmão Bernardino, o mais experiente em idade dentre nós, o próprio reverendo José Maria, com toda a sua lucidez, mesmo tendo já passado dos 70, o presbítero Vilde se dedicando, os casais, as esposas, veja, não conseguiria citar o nome de todo mundo. Mas veja, isso é um grande testemunho, porque jovens abandonam a igreja para curtir a vida, mas os mais velhos estão aqui. E isso aqui para eles é prioridade, mesmo com a dificuldade. Quando nós temos toda a energia, a gente tem tanta coisa para fazer, que acaba como um cachorrinho animadinho, se perdendo na nossa própria vitalidade. E Salomão diz, não faz isso. Não faz isso porque o preço é alto, a consequência é terrível. Verso 4, ele continua essa ilustração dizendo sobre os lábios, os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Ele fala de algo que nós também, às vezes, negligenciamos aqui no contexto de culto. Quando você vai ficando mais velho, naturalmente, a sua voz vai ficando um pouco mais rouca, um pouco mais fraca. Aquela capacidade pulmonar que você tinha de cantar com todo o fôlego, já não é mais a mesma. Começa a ser algo que exige muito mais força, muito mais dedicação para você fazer. Por que às vezes os mais novos, os mais jovens, cantam com tão pouca força, com tão pouca entonação? A gente tem tanta energia que a gente está preocupado sobre o que vão pensar, sobre a vergonha que eu vou passar. Não se preocupa com isso não, canta. Canta com força. Fala amém. Solta a sua voz para a glória de Deus propositalmente. Ele fala aqui também de
quando você começa a se levantar a voz das aves. Isso não é uma regra absoluta, mas em maioria é algo que acontece com todo mundo que vai envelhecendo. Quando nós ficamos mais velhos, nós começamos a acordar com o som das aves. O dia nem amanheceu, mas eles começam a fazer barulhinho e a gente já está acordando. E quando a gente era novo, era alarme tocando, era som ligado. A gente dorme do lado da caixa de som, dorme até meio-dia. Nosso ouvido, agora que já não escuta tão bem o que a gente queria escutar, ele acorda com o barulho dos pássaros, porque a gente já não tem mais sono. Porque deitar dói. Ele fala das harmonias, das filhas da música. A nossa capacidade tanto de discernir, de ouvir, de sentir o prazer da música, como de cantar. Ele diz, você já não tem mais a acuidade auditiva que você tinha na juventude. Você não tem capacidade de discernir todas as vibrações, todas as frequências do som. Diminui a capacidade de ouvir com qualidade e aumenta o zumbido no ouvido. Um zumbido que não tem fim, às vezes você está deitado no mais absoluto silêncio, mas o zumbido está lá. E quem não souber o que é isso, pergunta para a irmã Fátima. Ela sabe bem o que é isso. No verso 5 ele fala que a gente começa a temer o que é alto. A gente é mais novo, a gente não tem medo de altura. A gente sobe em árvore, sobe em escada, sobe em banco, se equilibra para pegar uma vasilha no alto. Vai fazer isso quando você já está mais velho. Você olha para aquilo e fala, eu não vou arriscar. Eu começo a ter medo de subir num banco, numa cadeira, para pegar algo no alto. Porque realmente é arriscado. Os cabelos, ele diz aí, mudam de cor. Ele fala que vai embranquecendo como floresce a amendoeira. A amendoeira florescia antes das outras plantas. Ele fala também, até um gafanhoto fica pesado para você, seus músculos perdem toda seu volume, sua capacidade. Você começa a perder a musculatura. E ele fala também de apetite. Como é interessante isso. Algo que acontece com o envelhecimento. O seu apetite não é mais o mesmo. E é verdade. O sabor não é mais o mesmo. O estômago, o intestino, eles mudam o funcionamento. Agora, muita coisa começa a fazer mal. Começa a te dar um mal-estar. E até a capacidade de apreciar, de paladar, muda. Não é mais da mesma forma. E quando você se lembra que aquilo vai te fazer mal, você prefere nem sentir aquele prazer, porque o mal que ele faz é pior do que o prazer que você sente. Bem-vindo à velhice. Esse é o caminho, irmãos, que tem um objetivo. Mostrar que você está chegando no momento da sua vida que você precisa mudar de morada. É o que ele diz no final do verso 5. Você começa a perceber que a sua antiga habitação está gasta. Você precisa mudar. E Deus faz dessa forma, nos mostrando os sinais. Você vai mudar de moradia. Para o mundo, essa é uma mensagem extremamente entristecedora. Desesperadora até. Mas para o crente é diferente. Porque a palavra do Senhor que não nos esconde nada. E como nesse texto diz, vai chegar um tempo em que as coisas começam a ficar ruins. Mas há algo acontecendo simultaneamente. A morada celeste está sendo preparada para você. O texto fala de pranteadores. Pranteadores profissionais eram pessoas que eram contratadas naquele tempo e cultura para chorarem nos sepultamentos, nos velórios, porque assim tanto dava volume ali ao choro, como estimulava os parentes reais, entristecidos, enlutados, a começarem a chorar e chorar tudo que tinham ali naquele momento. E o texto diz, olha, é como se você estivesse percebendo, os pranteadores estão andando na praça, perto da sua casa. Você já está vendo. O que esses pranteadores estão fazendo aqui perto da minha casa? Salomão está nos dizendo que a velhice vai nos apresentando sinais
de que você vai mudar. Seus filhos e netos, você começa a perceber que eles estão conversando, às vezes sem você perceber, sem ser na sua frente, melhor dizendo. Mas eles começam a conversar sobre o dia em que você não vai estar mais entre eles. Com quem que vai ficar seus bens? O fio de prata, como ele coloca aí, está perto de se romper. O copo de ouro vai se despedaçar. O cântaro junto à fonte vai se quebrar. São imagens todas trazendo a mesma alusão. Sua moradia está ruindo, sua casa está quebrando. O cântaro é aquele que armazena a água. A roda é aquela roldana que desce o balde, a vasilha, até o fundo do poço para pegar a água. E essa roda já não está mais funcionando tão bem. Você já não consegue mais simplesmente pegar a água. Você não consegue mais ter acesso à água, que é um sinal, aqui um símbolo bíblico de vida. A fonte da água está cada vez mais difícil de alcançar. Irmãos, é muito importante que você entenda que essa mensagem, ainda que ela tenha um aspecto de reflexão triste, e se você está aqui e já sente os efeitos da idade, e você começou a ficar triste, ainda mais pela realidade da transição da morada, lembre-se, a mensagem do texto não é de maneira nenhuma te dizer a velhice é ruim. Não é essa a mensagem. O foco central desse trecho é: lembra-te do teu Criador enquanto há tempo. Lembre-se dele hoje, enquanto você tem condições de vir à igreja, como eu disse. Cante hoje com toda a força, enquanto você tem voz, como eu disse. Lembra-te do teu Criador enquanto você tem mente sã. A mente vai ficando confusa. Decore versículos enquanto você tem facilidade para isso. Converse com as pessoas mais idosas sobre como era decorar versículos antigamente e como é hoje. Enxergue os seus irmãos na igreja. Venha para a igreja, porque vai chegar um momento em que você vai querer pessoas próximas a você, mas não vai ter. Vai ficando cada vez mais raro as relações e a sua limitação para interagir com as pessoas. Enxergar as pessoas. Ouvir a palavra, o som, as vozes. Quando você faz tudo isso de forma consciente de que você está envelhecendo, a mensagem não é triste. Porque você não está envelhecendo o mundo afora, indo para a ruína sem saber para onde vai. Você está envelhecendo porque você está caminhando com o Senhor e Ele está te dizendo: eu estou fazendo uma morada tão boa, tão bonita, uma morada tão bela que não envelhece, uma morada que vai te livrar de tudo isso que tem sido um peso para você hoje. É como se no finalzinho o Senhor estivesse dando-nos a oportunidade de experimentar coisas ruins, para que nós então supervalorizemos a promessa da vida eterna na morada celestial. E o Senhor então nos dá a oportunidade de aproveitar, de atribuir glória a Ele agora, sentindo as articulações do Ele. Então, ansiando o Senhor e a vida eterna com o Senhor, quando não vai ter mais preocupação nenhuma com dor de articulação. Esse é o alerta. Apreciar agora. Essa é a mensagem. Apreciar agora. Há um estudioso chamado Charles Bridges, que ele diz sobre esse texto: muitos se lembram tarde demais. Ninguém cedo demais. Muitos se lembram tarde demais, mas ninguém cedo demais. Você precisa entender que o seu Criador jamais se esqueceu de você. Ele existe desde toda a eternidade. Ele não tinha necessidade de você. Ele não tinha uma necessidade relacional de te criar, mas Ele se lembrou de você de tal maneira que Ele resolveu te criar, te dar vida. Ele priorizou você dando o dom da vida. Não bastasse te dar a vida em um momento
dessa sua vida, dada por Ele, Ele diz, eu vou te fazer entender que eu te criei e que eu te chamei para viver para a minha glória. E Ele então te dá conhecimento do que foi feito por Cristo Jesus, para que você vivesse essa vida para a glória dEle. E você não está aí, mundo afora, sem saber que você é salvo. E Ele diz mais, Ele diz, agora que você sabe de tudo isso, eu quero que você entenda algo. Você quer ser feliz, você quer ser satisfeito, você quer envelhecer bem, como nós lemos no Salmo 92, na velhice dando frutos. Então busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Lembra-te do teu Criador na tua vitalidade, porque o seu Criador nunca se esqueceu de você em toda a eternidade, de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, na plenitude do tempo, pensando em você, pensando em te resgatar de uma condenação e afastamento eterno dEle. Na velhice, então, apesar dessas questões todas que poeticamente ele coloca, o texto nos diz, o Senhor é o seu consolo, o Senhor é a sua força, o Senhor é a sua esperança, o Senhor é o seu contentamento. Aqueles que lembram, que não se esquecem, aqueles que buscam o reino de Deus, terão, segundo a revelação de Deus, ditosa velhice, apesar do envelhecimento. E você diz, mas então eu não vou sentir dor? Vai, porque eu dei exemplos de crentes dessa igreja que sentem dor, que têm dificuldade de locomoção. Mas a alegria e satisfação, bênção do Senhor, não está ligada ao corpo somente, mas ao contentamento da alma. E essa é a ditosa velhice. Quando você tem satisfação, alegria, contentamento, apesar do envelhecimento. Essa é a ditosa velhice. É essa a promessa para os filhos que honram os pais. Para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Ditosa vida, ditosa velhice. E então, você, com segurança, confiança e esperança, volte ao pó, como ele diz no verso 7. Você veio do pó e ao pó voltará. O mundo sabe. Ninguém consegue ficar vivo por si. Mas aqui nós temos a instrução do que está acontecendo conosco. Seu espírito vai voltar imediatamente a quem ele pertence, onde você está agora. Tivesse então casamento, filhos, filhas, fizesse do seu nome uma proclamação do nome e poder dele, graça dele. Mas então depois, na velhice, vai se aproximando o tempo em que ele te chama de volta. E ele diz, agora você vai descobrir o que é a plenitude da vida. Porque o que você experimentou até agora foi a vida pela minha graça e misericórdia na mediação de Cristo. Depois da sua conversão, é claro. Na vida que eu te chamo, após a transição dessa morada, é uma vida onde não vai ter mais olho nublado, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza, nem luta com o pecado. Imagina como será não lutar mais para não pecar. Você simplesmente não tem a capacidade de pecar contra o seu Criador. Você não tem a capacidade de se esquecer e de priorizar o seu Criador. Você estará plenamente, absolutamente nos braços do seu Criador, com toda a sua energia, de maneira ainda maior do que você teve na juventude, de uma maneira plena, com todos os seus sentidos superpotencializados. Mas agora sem pecado, sem a dispersão, sem a possibilidade de se esquecer do seu Criador. Salomão, irmãos, nos chamando a atenção sobre isso, no verso 8, ele fala pela última vez nesse livro, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Nós ouvimos isso, lemos isso tantas vezes. Vapor, vapor, transitoriedade, transitoriedade, passageiro. Algo que não se pega, a vida. A vida é um vapor, a vida é como o leite que ferve, você não consegue segurar. E a mensagem de todo o livro e do pregador que viveu toda essa experiência é: atenta para o que você tem que atentar, porque quando você perceber, já foi. Olhe agora, presta atenção agora, se dedique agora, usufrua agora, viva dedicado ao Senhor agora. Se você percebe os sinais do tempo no seu corpo, entenda,
ainda há vida em você. Você está aqui agora, ainda há fôlego em você, ainda há propósito na sua vida debaixo do sol. Então, coloque como propósito principal lembrar-se do seu Criador, porque se você não fizer isso, haverá um tempo em que será tarde demais. E eu não estou dizendo que você pode perder a sua salvação, mas pode ser tarde por uma série de coisas na sua vida. E você então pode experimentar uma velhice muito mais sofrida, cheia de problemas emocionais, cheio de consequências, cheio de peso e sofrimento multiplicado, exatamente porque você tirou os olhos do reino de Deus. Você se esqueceu do teu Criador. Você decidiu não viver para a glória do teu Criador, e isso vem como peso, uma série de consequências para a sua vida. Cristo sabia, quando encarnado, que a sua trajetória neste mundo, no seu propósito, seria bem curto. Ele sabia que não ficaria muito tempo debaixo do sol. Por isso ele enfatizou tanto sobre isso para nós, para os seus discípulos. Busquem o reino de Deus, homens de pequena fé. Por que vocês estão preocupados com o que vão ter que comer e vestir? Lembra-te do teu Criador. Ele tinha um propósito claro: fazer a vontade do Pai. Lembrar-se em todo o tempo a vontade do Pai, o reino de Deus a ser estabelecido. Essa era a missão de vida do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor que habita em nós e nos chama a um propósito de vida também. A vida dele encarnado foi rápida. E então, aos nossos olhos, numa perspectiva debaixo do sol, é uma vida triste. Viveu pouco, morreu novo. Num piscar de olhos, passou. Mas para ele não foi assim. Os efeitos do propósito que ele cumpriu mudou o curso da história, mudou a nossa vida. Nesse propósito dele, ele te deu um propósito de vida. E, irmãos, não há nada melhor do que viver com um grande propósito na vida. Viver sem propósito, sem objetivo, sem saber de onde veio e para onde vai, é algo que te traz o mais completo, profundo entristecimento, falta de sentido da vida. E todo o livro de Eclesiastes nos chama a entender. Diante da última vez que o pregador diz vapor, vapor, vaidade, tudo é vaidade, eu quero que você volte para casa hoje pensando sobre isso. Qual é o propósito da sua vida? Lembrando do seu Criador. Se há fôlego de vida, há propósito. Portanto, lembra-te do teu Criador. Que na sua velhice você possa dizer, como o apóstolo Paulo disse na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, versos 6 a 8, quando diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Vamos orar a nosso Deus.